Brasil, boa tarde. Estamos começando mais um programa da Lili, direto do Rio de Janeiro para o seu coração. Onde você está, hein? Me diga em que cidade você está. Adoraria estar aí com você, mas estou aqui no Rio de Janeiro. Aliás, cercado de bons amigos. Hoje eu vou conversar com a Tânia Zaguri. A Tânia Zaguri vai conversar conosco sobre este assunto, limites sem trauma. Você sabia que os pais também têm que ter limites? Pois é, na sua criança não. A gente vive falando dos limites que devemos dar às crianças. Os pais também têm que ter limites. Eu vou conversar com vocês daqui a pouquinho sobre esse assunto. Bom, se você quiser. Eu vou te fazer essa pergunta, até pela questão do telefonema que nós recebemos. Como é que faz na hora de namorar, hein? Bom, em que sentido? Com os pais, né? Os pais. Os pais. Não sei, esse não é tema de nenhum livro seu? Olha aqui, ó. Esse livro aqui, Encurtando a Adolescência, ele tem 3 partes. Uma parte, ele é todo feito assim, sob a forma de perguntas e respostas para os pais, né, e educadores de uma maneira geral. Uma parte é só sobre a questão da sexualidade do adolescente. E abri aqui no tema, minha filha namorada. Então, como é que faz quando a filha, quer dizer, eu não estou nem falando de transar, mas a filha começa a namorar, é muito difícil para os pais, né? É muito difícil, mas o que é importante, eu sempre digo isso, é o que você faz até a criança entrar na adolescência, né? Então, se você dá um fundamento ao teu filho, um fundamento ético principalmente, moral, normalmente as coisas não vão ser tão complicadas assim. O importante é que os pais preservem a sua autoridade, não autoritarismo. Que às vezes eu vejo pais dizendo, você só pode namorar a partir de 18 anos. Isso é uma coisa autoritária, porque você não tem que determinar uma data. E sim, você tem que olhar para o teu filho e ver se ele já tem maturidade. Agora, é claro, se a menina está com 8 anos e chega para você e diz que quer transar com o namorado, ou enfim, que está ficando com 4 ou 5 pessoas numa festa, é importante que você, pai, você, mãe, possam conversar com a sua filha sobre isso. Primeiro, antes de começar a acontecer, você já tem que orientar a tua filha, porque hoje é uma confusão, Lili, muito grande entre ser moderno e aquela coisa de liberar geral. Às vezes os pais são contra determinada coisa, determinada atitude, né, que vem acontecer na sociedade, mas ficam com medo de dizer isso para os filhos para não parecer antiquado, para não parecer careta. Eu tenho um filho na pré-adolescência que exatamente esse é o problema. Você o pai de fulano, deixa eu lá, mas o pai de fulano é o pai de fulano. Você é filho de outra família. A família pensa assim. Exatamente. É muito importante que os pais tenham essa segurança de entender que a humanidade não é uma coisa uniforme, homogênea, que todo mundo tem que fazer tudo igual. Quando você falou ainda agora, é muito importante também a questão da virgindade, há uma ideia disseminada e não comprovada cientificamente de que todos os jovens, a partir de um determinado momento, estão transando, o que absolutamente não é verdade. Eu tenho até um livro que chama Adolescente por Ele Mesmo, em que a gente fez um estudo com os jovens e a gente verificou que, em geral, quer dizer, em média, eles iniciam sua vida sexual ativa em torno dos 16 anos. Mas isso não significa que todos os jovens transem a partir dos 16 anos. Eu vi, por exemplo, que com 14 anos ou menos, 20% dos jovens já tinham uma vida sexual ativa. Então, é óbvio que você... Muito cedo, muito cedo. Por quê? Porque o jovem tem que entender que assumir uma vida sexual ativa não é só transar. E sim, assumir todos digamos, as consequências, as dificuldades, os problemas que podem advir desse tipo de coisa. E se ele não estiver preparado para isso, ele não deve começar essa vida sexual, né? Ele deve começar no momento em que ele já pode comprar camisinha, sabe como usar uma camisinha, se preocupa com a contracepção, da mesma forma que a menina. É inacreditável que a gente hoje, estando já no 3º milênio, ainda tenham jovens que acreditem que a primeira vez que transa não tem perigo de engravidar, sabe? E começam, então, nascer bebês aí. Eu presenciei uma cena, esse final de semana eu fui comprar um brinquedo para o meu filho e tinha uma menina de uns 17 anos comprando uma boneca. E eu falei, para quem é essa boneca? Ela falou, minha irmã. Por acaso eu perguntei a eles, para minha irmã que tem 16. Então, realmente é uma coisa complicada. Eu, por exemplo, brinquei de boneca até 14 anos, que eu amava, assim, brincava escondido porque tinha vergonha das pessoas, né? Mas é uma coisa assim, algumas pessoas têm fases diferentes. Quer dizer, essa menina não tinha, assim, aparentemente, não tava, a cabeça está voltada ainda para um lado mais infantil, né? Acho que essa maturidade varia. Tem meninas com 14 anos que são absolutamente maduras. Tem mulheres que não são. Às vezes é maturidade, às vezes é influência de um modelo, né?
que a sociedade está criando. A gente às vezes vê, por exemplo, eu frequento muito local onde tem jovens, né, inclusive até por efeito do meu trabalho, e às vezes eu fico observando que os próprios pais, ou uma amiga, ou uma avó, quando vê uma menina brincando com um menino de 3, 4 anos mais ou menos, diz: esse é o teu namorado? Então já começa a criar uma expectativa. Isso? Digamos que eu não gosto muito de usar termos errado ou certo. Eu acho que é importante as pessoas se autodeterminarem. Mas se você, mãe, começa a perguntar para tua filha se você já tem namorado, quem é o teu namorado, pisca para o fulano porque é o teu namorado. Então você já está, digamos, predispondo, né, a criança a um comportamento. Ao passo que se a menina diz: esse é o meu namorado, e você diz assim: isso ainda é muito cedo, filhinho, você vai namorar mais tarde, agora está na hora de brincar, você está ensinando um comportamento infantil para uma criança que está na infância. Agora, muitas mães acham que os filhos têm que ser amigos e nem sempre os filhos querem ser amigos. Eles não querem confidenciar as coisas pra gente, a menina quer contar pra melhor amiga que ela ficou e não quer contar pra mãe. Quer dizer, como fazer com que isso, quer dizer, seja uma coisa natural? Quer dizer, a abertura, o diálogo aconteça sem muitos traumas. Bem, em primeiro lugar, eu quero te dizer, até nesse livro que a gente lançou agora, Limite Sem Trauma, tem uma parte no final em que a gente fala dos limites dos pais, né? Então, os pais também têm que ter limites, não é só a criança. Se o teu filho não quer contar para você como é que foi o beijo que ele deu na primeira namorada, isso é um direito dele, porque não é a nossa tarefa vasculhar a vida íntima dos nossos filhos. A nossa tarefa é uma tarefa de educadores. Então, o que a gente tem que fazer é educar a criança para que ela saiba como lidar com a sua sexualidade, dar todas as informações relativas à sexualidade, mesmo que ela não queira ouvir. Aí a criança: não, mas eu já sei tudo. Peraí, sabe, mas senta aqui que a gente vai... Ouve um pouquinho mais, lê isso aqui, tá? Agora, se ela não te quer contar algumas coisas íntimas, isso não é problema nenhum. O problema é você ter segurança que a tua filha está informada e que ela não vai fazer coisas as quais ela não possa assumir as responsabilidades. Né? Agora, se ela prefere contar para uma amiga, isso é natural também da idade. E há um limite dos pais saberem que eles não devem também invadir a vida da criança. Tem muitas vezes assim: me orgulho muito que minha filha me conta tudo. Isso existe, de verdade? Existe, mas o que a gente deve deixar é que a coisa aconteça espontaneamente. E é mais comum que isso possa acontecer quando existe um diálogo gostoso entre pais e filhos desde a infância. Não adianta você querer, de repente, depois que a criança já é adulta, adolescente, chegar lá: minha filha me conta tudo. E antes você não conversava com ela. Eu acho que conversar com a mãe é uma coisa relativa. Eu tenho vergonha até hoje, sou uma mulher feita, tenho 15 anos de casada, filhos, aberta, e eu acho constrangedor conversar sobre sexo com mãe, sabe? Com a minha mãe. Mas hoje os nossos filhos... De uma forma geral, claro, eu acho muito constrangedor. E eu acho que isso é uma coisa que não existe obrigação, né? Eu acho que são coisas que dependem de cada pessoa. Eu, por exemplo, me sinto totalmente à vontade para conversar com meus filhos sobre qualquer assunto que eles queiram, mas desde que eles queiram. Agora, quando eu acho que é uma coisa importante de eu falar para eles, então eles queiram ou não, eles vão ter que ouvir. Não que eles tenham que fazer. E esse é o limite dos pais, né? Você vai dizer para o teu filho: olha, meu filho, digamos que você não pode dirigir antes dos 18 anos. Você não pode beber antes dos 18 anos. Eu não vou ter segurança absoluta que o meu filho não vai beber nenhum gole de cerveja, né? Embora seja proibido por lei, mas a nossa tarefa é de alertar, lógico, é de mostrar o que existe. É de não bancar engraçadinha, né? Exatamente. Agora, outra coisa que eu queria te responder, que eu achei importante, é quando você diz que uma mãe quer ser amiga da filha. Todo pai consciente é amigo do seu filho, mas é diferente daquela amizade que ele vai ter com um coleguinha da idade dele. Confidente, né? Exatamente. É totalmente diferente. São amizades diferentes. A amizade entre mãe e filha não é igual a amizade de amiguinho. Os pais às vezes querem disputar até com os amigos a atenção dos filhos, né? Porque às vezes eles vão crescendo, vão preferindo outras companhias. Tem uma vida própria, né? Agora me diga uma coisa: Limites Sem Trauma. Seu novo livro. Isso. Fala um pouquinho sobre ele. Olha, esse livro, ele saiu em outubro, eu lancei em outubro, e eu estou assim, super feliz que ele já está indo para a 10ª edição. O que mostra que eu acertei numa necessidade dos pais. Eu percebia que muitas vezes os pais hoje querem dar limite para os filhos, mas não sabem como dar. Não tem nem coragem, às vezes, né? Às vezes, quando já assume essa coragem, não sabe exatamente como é que se faz isso. Nossos pais sabiam fazer isso bem, até demais. Eles não tinham culpa, não tinham remorso. Exatamente. Você sabe hoje que eu aprendi um pouquinho
com os meus entrevistados aqui e com uma terapia de família, porque eu acho que a gente não é educada para dar limites, né? Eu achava, por exemplo, que as pessoas aprendiam por... Não, eu achava que a pessoa aprendia por osmose, pelos bons exemplos, né? Então, se eu sou uma boa mãe, provavelmente meu filho vai me respeitar. Se eu não falo palavrão em casa, ele não vai... Que não é verdade, né? Não é só isso que influencia. Infelizmente, não é só isso que influencia. Às vezes, felizmente também, né? Mas o que eu quero dizer, assim, esse livro, então, o que eu fiz foi operacionalizar para os pais, né? O que é, afinal, dar limite? Será que dar limite nós pais fazemos tudo que a gente quer? Porque tem pai que acha que dar limite, no momento que você diz assim, pode dar limite, deve dar limite, significa que pode sair batendo em filho, espancando o filho, ou proibindo qualquer coisa que você não esteja com vontade de fazer. Não é isso. Então a gente tenta mostrar no livro o que é dar limite, como dar em cada idade. Por exemplo, dar limite para uma criança de 4 anos é diferente de uma de 10. Né? Nós temos filhos dessa idade, né? Então, você dá limite, Edmar, pro seu filho, pro Edmarzinho? Claro. Claro. Como é que você lida com isso com ele? Não, ele faz o que eu quero. É que em certas idades é mais fácil, né? Porque mas ele questiona já? Claro. Ele questiona, ele quer, enfim, quer impor a vontade dele de várias maneiras, isso é normal. É sinal que ele tem espaço para fazer suas coisas. Exatamente. Com 4 anos, né? Só que tem 4 anos e 2 meses, mas ele quer impor a vontade dele, quer fazer aquilo que ele quer, só que ele ainda não sabe o que é melhor para ele. Exatamente. Então, mas como é que você argumenta com ele? Não, o primeiro argumento é que não, meu filho, não é isso, não é isso. E depois ele vai fazer o que eu quero. Mais ou menos, exatamente, a gente até mostra aqui no livro que são 3 fases. Essa primeira que o doutor colocou muito bem é o momento do diálogo. Agora, é claro que a criança quer, por mais que você dialogue, nem sempre seria maravilhoso, né? Se você explicou e a criança, tá certo, papai, tudo bem. Não é assim, infelizmente. Por quê? Porque o ser humano luta pelo prazer, né? Então, se ele acha que aquela coisa vai dar prazer para ele, ou seja, ele quer comer a caixa inteirinha de bombom, o doutor Edmar não pode deixar, né? Então, ele vai argumentar, não, meu filho, isso vai te dar diarreia, isso vai te dar dor de barriga, vai fazer mal para você. 3, 4, 5 argumentos não deu certo, que é o momento do diálogo, você pode passar para uma segunda alternativa, que seria você tomar uma atitude de autoridade. Porque o pai é autoridade, a mãe é autoridade, não de autoritarismo. Né? Então, a autoridade seria, por exemplo, como você sugeriu, pega a caixa de bombom, meu filho, olha, sinto muito, você não quer entender, então vamos guardar aqui, bota lá no armário alto, tranca a chave e acabou. Né? Toma um bombom e o resto não. Agora, vamos supor que o teu filho, mesmo assim, espera você sair, pega uma escadinha, né? Sobe, destranca e pega o bombom assim mesmo. Aí ele já passou o momento do diálogo, já passou o momento da autoridade do pai, e aí ele precisa do momento que a gente chama da consequência, que é fundamental, que é o momento da responsabilização. Então, se você explicou, se você disse, olha, meu filho, daqui diante não pode, a autoridade, o terceiro momento é o que antigamente se chamava castigo. Eu não gosto de usar esse termo, porque ele ficou muito desgastado. Ele ficou muito ligado a bater, né? Então, a consequência é você dar uma maneira do teu filho entender que ele é responsável pelos atos dele. Então, ele pegou o bombom, comeu, né? Então, você toma uma atitude que mostra ele a responsabilidade. Tipo o quê, por exemplo, ele com 4 anos, você pode simplesmente dizer assim, olha, você comeu bombom hoje, então o resto da semana você não vai comer mais nenhum bombom. Você comeu todos os bombons, então vai ter bombom para o seu irmão, mas você não, porque você não pensou em ninguém. Não precisa ser com violência, entendeu? E botar sentado numa cadeira, fica sentado 20 minutos. Pode também, mas é importante que ele... Isso eu faço. Não, é legal, mas eu acho que também é importante que ele sinta uma consequência relacional. Relacionada, né? Com a coisa. Ele comeu bombom demais, não pensou nos irmãos, não pensou no papai, comeu tudo. Então, ele tem que ter uma consequência ligada àquele fato. Então, não come mais bombom a semana toda. Né? Essa semana você esgotou a sua cota de bombom. As crianças têm umas tiradas engraçadas, viu, Edmar? Eu falo, o Francisquinho tá com mania, tudo que ele se aborrece, ele me dá um tapinha. Eu falo assim, meu filho, não levanta a mão pra mamãe. Aí ele faz assim, levanta a mão. Porque ele quer ver até não, onde ele quer pode dizer, ir. ele não bate de novo, mas de molecagem ele faz uma graça. graça, né? E eu fico com uma vontade de rir danada, né? Mas aí você pode até rir e dizer assim, não, levantar a mão assim pode, mas encostar na mamãe não pode. E aí essa hora de dizer
esse não tem que ser um não muito autêntico, muito verdadeiro, para a criança saber que aquele não é um não definitivo. Não adianta insistir, né? É, exatamente. Agora, e daí pra frente? Nessa fase eu ainda acho fácil, mas depois é que é duro, né? Vai piorando, vai piorando, vai piorando. Se você estabelece esse tipo de relação, Desde quer pequeno? dizer, diálogo, primeira etapa, segunda etapa, autoridade, terceira etapa, consequência, você não vai ter problemas 99% dos casos com seu filho, porque vai chegar a hora que ele mesmo adolescente, você vai dizer para ele, meu filho, isso pode, isso não pode. Ele já aprendeu que existem regras na sociedade. A minha grande preocupação nesse livro é mostrar para os pais que quando você não dá limite, ou então quando você um dia dá, no outro dia não dá, quando você está de bom humor, você deixa fazer tudo, no outro dia você arrocha porque você está cansado, irado, isso tem consequências importantes, não só emocionalmente para o teu filho, mas até em termos futuros para a sociedade como um todo. E é uma coisa que a gente faz sem querer, né? Eu fiz muito isso que você acabou de dizer com o meu primeiro filho, né? A gente até tivemos uma entrevista junto, na época estava no rádio. Pois é, na rádio. Você estava até esperando o segundo, me lembro. Pois é, mas eu errei muito no primeiro, acho que todo mundo erra muito no primeiro. Edmar é mais sábio, né, do que eu. Mas eu no primeiro errei muito, porque eu te falei, a mãe geralmente acha que o filho vai aprender com um exemplo, ou então ela tem pena, o menino se joga no chão, abre as pernas, você fica com pena. Tem um capítulo aqui sobre isso, como lidar com as crises histéricas da criança. A gente ensina isso também, né? Porque realmente hoje a criança aprendeu uma coisa muito séria, porque hoje mãe e pai trabalham fora. Então a mulher, ela se sente muito culpada, né? É verdade. Então a criança aprende rapidinho que chega para você e diz assim, poxa mãe, mas todo mundo tem, mas todo mundo vai. Aí você já está culpada, né? Acaba você deixando. Começa, coitado do meu filho, já tô traumatizando ele porque eu tô ausente demais. Então começa, deixa isso, deixa aquilo, né? E a criança aprende a te manipular. Então é importante a gente entender como agir nesses casos para que a criança não se torne uma criança manipuladora, chantagista e que você depois fique sem pé nem mão. E o que como faz? Agir, né? Bom, aqui eu dou alguns exemplos. Por exemplo, digamos que seja o chilique que ela dá numa loja porque você não quis comprar alguma coisa para ela, né? A criança chega ali e vê um vestido caríssimo e quer que você compre aquele, você não pode comprar. Então você explica o diálogo, né? Uma vez, 2, 3, 4, 5 argumentos, não adiantou, aí você diz, não, aí chega a autoridade, não vou comprar, não adianta insistir. Aí a criança tem o chilique, que aliás é horroroso, né? Chilique em espaço público deixa qualquer pai, qualquer mãe aterrorizado, porque o pessoal vem assistir, vem dar palpite, fica aquele time torcendo, né? Não, deve ter batido na criança, deve ter feito isso, pais desnaturados. Então o que você tem que fazer? Por mais que intimamente você esteja super tenso, você deve não demonstrar, em primeiro lugar, que isso está te afetando, dizer com toda a calma, nunca bater na criança, simplesmente dizer, olha meu filho, enquanto durar isso, eu vou ficar aqui sentado esperando, quando acabar, nós vamos embora. E se demorar muito, aquele outro vestido que eu ia te dar, eu não vou dar nem aquele. E você senta e realmente espera. Você vai ver que se a criança está acostumada a dar chilique e funcionar, vai demorar mais tempo para sanar. Mas se no primeiro chilique que ela der, você agir dessa forma, esse chilique vai se repetir 2, 3 vezes, depois nunca mais. Ai, meu Deus, educar é muito difícil. É muito difícil. Tenho tanta pergunta para fazer, eu vou dar um tempinho. Vou conversar com a doutora Edmar e volto já já. Olha, eu sei que o telefone está difícil hoje, queria pedir desculpas a vocês, mas tem muita coisa aqui hoje, muita gente ligando, mas tenta que vai dar certo, tá? A Rose de Copacabana fez uma pergunta sobre os pais que deixam os filhos fazerem tudo. Bom, é exatamente isso que a gente tenta colocar nos nossos livros. Muitos pais hoje confundem amor com deixar fazer tudo o que quer. Acha assim, eu amo meu filho de paixão, eu sou louca pelo meu filho. Então eu deixo ele fazer tudo, porque coitado, depois já vai sofrer na vida. Isso é um ledo engano. Se você deixar ele fazer tudo hoje... Aí é que ele vai sofrer mesmo. Exatamente. Né? Você está preparando um futuro terrível para ele. Ele vai começar a ter problemas quando depois você mesmo em casa não estiver mais aguentando o monstrinho que você criou. Aí os vizinhos não estão aguentando, aí você leva para a escola, implora para o professor dar um jeito no menino, o professor vai tentar, mas nem sempre vai conseguir, porque ele já aprendeu a conseguir tudo através do grito, Hoje a gente tem casos em que filhos espancam os pais. Recentemente houve um levantamento, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, a Folha de São Paulo fez um levantamento em que mostrava exatamente isso, o número de pais que sofrem agressões físicas, né? Porque os filhos vão aprendendo que eles são os donos do poder. Numa relação equilibrada na família, não tem que ter dono do poder.
Tem que ter o que eu chamei no meu primeiro livro, que chama Sem Padecer no Paraíso, correspondência no paraíso. Os pais são autoridade, sem serem autoritários. Eles detêm um poder. Ou seja, é importante que os pais saibam que eles têm o direito e o dever de dizer não para os filhos quando for necessário. Ok, mas como é que foi o resultado desse levantamento? Eu me distraí por um momento. O que deu? O quê? Deu o levantamento da Folha de São Paulo sobre o espancamento? De quantos casos, né, vem ocorrendo, inclusive houve casos até de assassinato de pais porque o filho não estava satisfeito com o que os pais tinham feito. O filho queria uma coisa, era até um usuário de droga, e o pai acabou numa loucura, não aguentava mais a situação, expulsou ele de casa, ele voltou uma noite e matou o pai e a mãe. Isso foi no Rio Grande do Sul. Então era um levantamento nesse sentido, né? E eu mostro muito nesse livro, Encurtando a Adolescência, como se você não trabalha esses limites de uma maneira adequada, a criança pode chegar na adolescência e na idade adulta a se marginalizar realmente. É verdade. Bom, eu volto num minutinho, tá, Tânia? Okay. Bom, Tânia, a Elizabeth diz que o filho é rebelde demais, ele tem 12 anos, só tem palavrão na boca, já fiz análise com ele, não adiantou, só vive xingando. O que eu vou fazer? Bem, aí a questão de falar palavrão não tem nada a ver com análise, porque isso não é um problema emocional. É uma questão de como você age quando o teu filho fala palavrão, né? Se você entra num debate com ele, se ele ouve palavrão em casa, tem que analisar uma série de circunstâncias. Se ele fala palavrão e ninguém em casa fala palavrão, você tem que ter aquela atitude de Jó, aquela paciência de repetir. Toda vez que ele falar assim, você tem que conversar com ele. Olha, meu filho, enquanto você estiver falando assim, ninguém vai te atender. A mesma coisa que o chilique, aquele exemplo que eu dei do chilique da criança no chão, se portou de maneira inadequada, você tem que responsabilizá-lo. Olha, meu filho, não adianta você gritar, espernear, falar palavrão porque você quer ir ao Rock in Rio. Enquanto você estiver falando assim, você não vai ao Rock in Rio. Enfim. E quando eles dizem assim, eu vou e acabou, você bate a porta, você sai correndo atrás e não consegue pegar? Bom, aí você não precisa nem correr atrás e pegar. Quando ele voltar para casa, ele, por exemplo, pode não ter a mesada do mês seguinte, em que, no momento em que ele mostra que ele pega o dinheiro que ele não trabalhou para ganhar, que ele tem uma mesada e que ele não entendeu ainda que você, mãe, você, pai, tem que ser ouvidos, né? Porque ele ainda não tem independência para isso, você tem que cortar um pouco isso. Você dizer, tá bom, você saiu sem permissão, então mês que vem não tem mesada, até você voltar a respeitar pai e mãe, conversar com a gente. Se eu disser que é para não sair, é para não sair. Imagina um menino de 14 anos sair, né, sem autorização dos pais. Eu conheço vários casos de meninos que batem a porta. Com certeza. A mãe chora, sai atrás. Infelizmente, existe muito, mas é sinal que os pais não estão sabendo colocar sua autoridade de pais. Ok. A Márcia de São Paulo diz que tem um neto de 10 anos, ele é muito malicioso e a mãe não tem autoridade. Gostaria que você me ajudasse como avó. A questão da criança ser maliciosa mostra que ela está com interesse, né, nas questões relacionadas à sexualidade e que ela não está sabendo administrar isso. Então, o que é preciso fazer com essa criança é conversar sobre sexo, né? Não é questão de ter autoridade a mãe, é questão, sim, de chamar o filho e dizer, por que você está achando graça nisso? Olha, ter um neném, ter relações é igual a comer, enfim, você tem que começar a orientar o seu filho. Se você, mãe, não se sente com coragem ou disposta a isso, existem vários e vários livros no caso muito bons. É a avó, né? A vovó, mas eu digo a avó vai conversar com a mãe para a mãe agir, né? Porque ela está se queixando que a mãe é que não tem autoridade. Então, o que é importante é que às vezes alguns pais não conseguem conversar com os filhos sobre sexo, mas existem muitos livros que podem ser comprados e dados aos filhos sobre isso. Ok, essa senhora aqui diz o seguinte, que o sobrinho de 5 anos viu a avó morta, está muito revoltado. Como agir? Também isso é uma coisa realmente importante, lidar com questões, situações limites, como morte, nascimento, coisas que assustam a criança, que a criança não sabe entender. Conversar com a criança, explicar, mostrar que a morte é uma coisa natural e principalmente dar um espaço para a criança demonstrar seus sentimentos, né? Deixar ele chorar, mostrar que é natural, mostrar que você... dele, né? Exatamente, mostrar que você também está triste com isso. Ok, bom, obrigada, Tânia, por ter vindo, foi um prazer, foi todo né? meu. Obrigada pelo carinho aqui com o meu público. Olha, daqui a pouquinho... Obrigada.